te exaltamos por aquilo que és, por aquilo que podes fazer, por aquilo que já fizeste por nós, que é se entregar por amor de todos nós. E nós nos rendemos aos teus pés, declarando verdadeiramente quem tu és. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Amém. Podeis assentar. Não, nós vamos ver aquele negócio, aguenta aí. Podeis assentar, queridos. Eu não sei se vocês que estão aí à direita vão conseguir ver, mas tem algo interessante que a gente gostaria que vocês vissem, que tocou muito o nosso coração, foi uma emoção muito forte, o que nós vivemos hoje à tarde, como Global Care. Eu estou com a camisa da Global Care, e o que a gente viveu hoje, ali onde nós estivemos, foi uma experiência muito grande, foi muito impactante o que nós recebemos, que na maioria das vezes a gente acha que está indo para dar, para entregar alguma coisa, para deixar alguma coisa, quando na verdade nós recebemos muito mais do que nós deixamos. Eu sei que você vai rir de algumas coisas, é engraçado, principalmente tem um personagem muito conhecido que vocês vão gostar de ver. Solta aí, papai. Dá para apagar isso aqui, Daniel? Para deixar bem... Segurar minha alegria, tentando ver meus sonhos cansados. Assistiu mais em asa, Lázaro ouviu a sua voz, com aquela pedra removeu. Mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aí, dona Estela!
se expressasse de alguma forma. Pode acender a luz aí para mim. Essa não, senão eu fico parecendo popstar. Acende lá. Isso. Sabe, queridos, a gente foi ali no SOC e assim, eu não tinha ideia do que a gente ia ver, porque eles não estão aqui hoje, porque por questão de trabalho, não puderam vir agora à noite. O pessoal do Vem Derramar já faz um trabalho ali com eles há algum tempo. As meninas, as crianças ali, crianças, né? Pessoa de 30 anos, e eles cantam a música do pessoal do Vem Derramar. Você quer saber? É aquela moça que estava ali, a primeira que eu falei, presta atenção nessa moça. Alguém olha lá as crianças lá, por favor. Só uma pessoa só. Presta atenção aqui. E assim, aquela moça, ela está ali, ela foi abandonada pelos pais. Ela é especial, ela foi depois adotada, foi abandonada pela família que a adotou e vivia num abrigo com problemas sérios e está ali no SOC e ela vive deitada e às vezes na cadeira de rodas. Aí você olha assim, você tem uma impressão dura, né? Mas ela dá palestras. Da palestra motivacional. Então, meu irmão, você está precisando de uma motivação na sua vida? Você acha que você tem problema, meu irmão? Eu te levo lá para você ver que você não tem problema. Ou não tem tantos problemas quanto você imagina que tenha. E assim, e cantava, meus irmãos, as pessoas que não conseguiam pronunciar as palavras, cantavam, que você sentia que eles estavam louvando ao Senhor. As que conseguiam, cantavam, que elas saíam, se mexiam na cama, de tanto que elas adoravam ao Senhor. E aí, quando eu fui sair, no final que a gente foi despedir, eu acho que eu não consegui identificar quem eu era ali, o personagem. E impossível, né? E eu fui dar um beijo nela, depois que a gente orou por todas elas, e alguns também meninos estavam lá. Ela virou para mim e falou assim, essa obra que vocês começaram não pode parar. Então, assim, ali foi um mix de sorriso e lágrimas. Mas, assim, foi muito bom, meu irmão. Foi muito bom. Então, a gente começou a Semana Internacional de Ajuda ao Próximo, como se diz no Brasil, com o pé direito. Então, por isso que hoje eu estou de azul, que é a cor da Global Care, e eu quero te convidar, meu irmão, a fazer parte disso. Uma vez eu escutei um líder dizer que você não precisa ser grande para fazer muitas coisas. E isso é uma verdade, meu irmão. Você precisa apenas ter o desejo de fazer alguma coisa. E às vezes a gente acha que fazer alguma coisa é fazer algo extremamente grande. E ir num lugar como esse é uma coisa assim que talvez para você seja só uma visita, mas para eles é um carinho tão grande e a gente sai de lá tão abençoado, muito mais do que a gente imaginou do que poderia ser. Então eu quero te convidar, quero te desafiar para viver esse tempo que nós implantamos e implementamos na cidade de Petrópolis. Amém? Você nasceu para mais. E você é um irmão que pode ajudar o outro irmão. Amém, querido? Porque nascemos para mais. Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Dá um aplauso bem forte. Porque, meu irmão, nós estamos instaurando esse tempo no Brasil. Amém? Nós estamos instaurando esse tempo da Global Care no Brasil, em Petrópolis. E a palavra de Deus diz que, e nós conhecemos isso, que há um tempo estabelecido para todas as coisas. Todas as coisas. Nós estamos estabelecendo esse tempo, eu creio nisso. Da mesma maneira, querido, que existe um tempo estabelecido para o sol nascer, existe um tempo estabelecido para a noite chegar,
Existe um tempo estabelecido para a chuva, para a primavera, para o inverno. Existe um tempo, meu irmão, que você entra na prova, mas existe um tempo também que você sai da prova, amém, querido? Há um tempo em que a luta instaura na nossa vida e a gente fica, às vezes, fala, caramba. Às vezes a gente vê alguns irmãos vêm conversar com a gente, pastor, o negócio está estreito. Eu falei, meu, mas às vezes fica estreito para mim. E às vezes parece que não tem saída. Mas a saída de tudo aquilo que você e eu precisamos está em Deus. A saída está em Deus, ou melhor, Ele é a porta, Ele é a entrada. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele, meu irmão. E nós precisamos entender isso cada dia mais, cada vez mais, e nos fortalecermos nele, e buscarmos nele, e colocar nele, no Senhor, a nossa esperança e a nossa expectativa. Eu conversava agora há pouco com o Tiagão, que está nos dando uma força aí. Dá um aplauso ao Senhor. Esse servo de Deus que veio nos visitar e nos dar um apoio. É sempre bem-vindo, viu, Tiago? Sempre. É um servo de Deus. É um grande homem de Deus em todo sentido. É um baita de uma mão. Mas tem um coração abençoador no sentido de poder ajudar e estar aqui nos ajudando naquilo que ele pode. Então eu estava falando com ele que essa instabilidade espiritual e emocional de algumas pessoas que não conseguem parar numa igreja. As pessoas não conseguem se estabilizar numa igreja. Ou elas precisam de uma moda, de uma igreja da moda, ou elas precisam de algum lugar onde elas não são pastoreadas, aí elas vão para o lugar onde não são pastoreadas, aí reclamam porque não são pastoreadas. Aí vem para o lugar onde você quer pastorear, quer estar junto, quer ajudar, quer direcionar, aí também não serve. E aí, meu irmão, a gente falou algo ali que é meio que chover no molhado, porque na verdade o problema não está no pastor, o problema não está na igreja. O problema, na verdade, ele encontra lugar agradável para habitar, como uma bactéria, meu irmão. Uma bactéria, para ela proliferar, precisa ter um ambiente perfeito para isso. E aí essas pessoas não conseguem. Trocam a igreja por qualquer coisa. Trocam o dia do culto por qualquer coisa. E aí quando vem, ficam trocando de igreja por qualquer coisa. Mas existe um tempo para todas as coisas. E se existe algo de importante nisso, é que o tempo traz respostas a todas as coisas. O tempo traz respostas para tudo. Eu me lembro, queridos, quando eu era criança, e minha mãe, às vezes eu queria saber alguma coisa, que eu sempre fui um menino muito sabido, muito curioso, e eu queria saber das coisas. A minha mãe dizia assim: filho, calma, não é tempo de você saber disso. E às vezes eu perguntava para a mãe: mãe, por que isso? E minha mãe dizia assim: um dia você vai saber o porquê. Sabe, meu irmão, você não entende muitas das vezes, eu vou chover no molhado aqui, aquilo que você está passando nesse tempo de hoje, mas Deus o sabe o porquê. Eu vivi tempos de muita luta. A gente estava vindo no carro conversando sobre isso hoje, mais cedo. A gente estava falando com uma outra pessoa na igreja que não está aqui hoje, e a gente dizia assim: eu vivi tempos de muita luta. Nós vivemos um tempo de muita dificuldade, de muita adversidade, e eu não entendi o porquê. Porque quando você está em meio à luta, você fica meio com os seus olhos meio que turvos. Você não consegue enxergar um palmo na sua frente. E você não consegue entender o porquê daquela batalha que você está passando. Mas quando você vence a batalha, você não se lembra mais da luta, mas você então começa a desfrutar da vitória.
Quando você olha para o tempo antigo da Bíblia, e que você via os reis perguntando aos profetas, o Senhor nos dará, Davi fazia muito isso, nos dará o Senhor a vitória sobre este povo? E a preocupação primária era sobre o povo que eles iam enfrentar. A preocupação que eles tinham era de vencer, porque se não vencessem, eles morreriam a fio de espada. Suas mulheres seriam levadas como escravas, os seus filhos vendidos como escravos, os homens, a maioria, os guerreiros, todos eles morreriam, os anciãos seriam mortos, para que a história deles não fosse contada. É para isso que eles matavam o povo, principalmente os anciãos, e queimavam a cidade, para que nada sobrasse daquela cidade. Mas quando o povo vencia aquela batalha, o povo de Deus vencia a batalha, depois daquela luta exaustiva e cansativa, eles tinham acesso a um negócio chamado despojo de guerra. E quando eles tomavam mão do despojo de guerra, meu irmão, eles já não se lembravam mais da batalha. Porque quando você alcança a vitória que foi daquilo, ou melhor, quando você alcança o prêmio da batalha que você teve, e aí você recebe a vitória, meu irmão, você não se lembra mais do tempo da luta. A Bíblia faz uma comparação da mulher quando está grávida. A mulher quando está grávida, ao final da gravidez, a mulher sente muitos incômodos, é muito difícil, é um período muito complicado, e ela vai para o hospital com dores. Mas quando ela ouve o choro da criança, ela já não se lembra mais das dores, amém ou não? O pai pode estar super preocupado, está preocupado com a esposa, está preocupado com o filho, com a filha que vai nascer, mas quando ele escuta o chorinho da criança, quando ele toma a criança nas suas mãos, querido, já aquele momento da dor, da angústia, já não faz mais sentido, aquilo já é passado. Então, meu irmão, o tempo, ele há de responder perguntas que absolutamente ninguém sabe a resposta, porque às vezes nós não sabemos coisas que os nossos filhos vêm nos perguntar, e não sabemos. Mas a minha mãe, ela dizia algo sempre para mim: o tempo é senhor de todas as coisas. Minha mãe é uma mulher muito simples, mas sempre teve muita sabedoria em nos ensinar. Então, meu irmão, com isso, eu aprendo que aquilo que você não compreende hoje, poderá ser a resposta dos seus questionamentos no dia de amanhã. Você não entende hoje, mas amanhã você vai ver que aquilo era a resposta de muitos questionamentos, de muitas orações, de jejum que você fez, de perguntas pela madrugada que você fez ao Senhor. E quando nasce um dia seguinte, algo acontece, Deus se apresenta diante de você, ou Deus envia a resposta até você de algo que na noite anterior era um questionamento, e já na manhã seguinte, aquilo vem para você como uma resposta daquela necessidade, ou daquele problema, ou daquela situação que você não tinha a menor ideia como aquilo ia se desenrolar. Mas Deus é Senhor de todas as coisas. Quantos podem dizer amém por isso? Por isso, meu irmão, nós devemos confiar na palavra de Deus. E eu quero ler com você e compartilhar um texto que é muito lido e muito falado quando vê alguém com um problema, e principalmente, meu irmão, quando a gente não sabe o que dizer. Porque às vezes as pessoas vêm com problemas para mim, ou com perguntas: pastor, o que eu faço com essa situação? Meu irmão, eu não invento. Se eu não souber, eu vou dizer: eu não faço a menor ideia do que você vai fazer, querido. Mas aí eu cito Eclesiastes 3, capítulo 1, que diz assim: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. É interessante que as pessoas só leem a segunda parte: há tempo
para todo o propósito debaixo do céu. Mas antes, vem, tudo tem a sua ocasião própria. O versículo 2, então, vai fazendo uma referência do 2 em diante. Tempo de nascer, de morrer, de plantar, de arrancar o que se plantou. Tempo de matar. Esse arrancar o que se plantou aqui, querido, não é você planta um negócio, arranca e joga fora, não. Porque se você planta uma cenoura, você precisa arrancar ela da terra. Há tempo de matar, de curar. Há tempo de derribar, de edificar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar, tempo de abster-se de abraçar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de deitar fora. Tempo de rasgar e tempo de coser. Tempo de estar calado e tempo de falar. E esse tempo é o tempo mais difícil que nós vivemos. Que é o tempo de calar e o tempo de falar. Porque muitas das vezes, meu irmão, nós invertemos isso. E no tempo de calar, falamos. E no tempo de falar, falar, é isso aí, vocês entenderam? No tempo de falar a gente cala, no tempo de calar a gente fala. Falei a mesma coisa de novo, né? Mas vocês entenderam, amém? Pode rir, irmão, que eu sei que você está doido. Você está doido para rir desde a hora que você me viu ali de Capitão América. Fala a verdade. Ah, fofo. Então, meu irmão, tempo de amar, diz o versículo 8, eu paro a leitura aqui, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Rapaz, eu louvo a Deus que nós estamos vivendo nessa igreja um tempo de paz. Nós estamos vivendo um tempo de paz, né, Mauro, aqui na igreja, né? Tem sido um tempo abençoado. Para mim tem sido uma bênção esse tempo. Então, meu irmão e minha irmã querida, tudo tem a sua ocasião certa. O grande problema nosso, a grande dificuldade nossa, é não saber mais esperar o tempo. Vou te dar um exemplo, conhecido de todos. Os namorados não sabem mais namorar. Eles não sabem mais esperar o tempo para se conhecerem intimamente. Hoje em dia as pessoas acham que namorar parte do princípio de ter que conhecer-se intimamente. Então não existe mais aquele mistério, aquela coisa legal de estar junto, como marido e mulher. Meu irmão, as pessoas não entendem mais essa coisa de existir um tempo para todo propósito embaixo do céu. Estamos invertendo valores. Pessoas que querem, no desejo de fazer a obra de Deus, querem o púlpito a todo preço, querem um microfone de toda maneira, e não sabem que é preciso um tempo. Mas pastor, está demorando muito. Se está demorando muito, meu irmão, a culpa não é do pastor, não é da pastora, é porque aquilo que você precisa aprender, você não está aprendendo. Quantos podem dizer amém? Porque o tempo, meu irmão, ele é um grande mestre, que nos ensina a cada segundo, a cada instante. E às vezes a gente ouve um crentolês. Eu estava num determinado lugar hoje, e eu vi uma pessoa entregando algo assim: hoje, no culto, ninguém vai entender o que vai acontecer. O seu pastor não vai entender o que vai acontecer. Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, se o pastor, que é o anjo da igreja, não entender o que vai acontecer, como é que vai ser esse culto hoje? Se a palavra de Deus fala que todo culto tem que ter ordem e que o pastor é o anjo da igreja. Aí a pessoa já sai dali marchando. É hoje.
É hoje que aquele homem vai ver que Deus vai me usar lá. E aquele... Sabe, meu irmão, as pessoas, muitas das vezes, as pessoas perdem a noção. Muitas das vezes por um desejo que é bom, de fazer algo que é bom, porque querem um ministério, querem exercer um ministério. Meu irmão, mas para exercer um ministério, uma vez uma pessoa chegou aqui para mim e falou assim: pastor, para ser pastor aqui, o que é que precisa? Ser pastor. Como assim? Curso de teologia? Eu falei, não. Precisa ter o chamado pastoral. E você será aprovado nessa igreja. Porque às vezes as pessoas pararam até de vir, né? Querendo as oportunidades. Porque nós não damos oportunidades, queridos. Isso não é uma igreja de oportunidade. Infelizmente, não é uma igreja de oportunidade. Aqui é uma igreja que é a oportunidade primária do Espírito Santo de Deus. É dele. E por várias vezes, ele já escandalizou a gente. Escandalizou a gente com o João. Quando o João chegou, alguns de vocês não eram da igreja. Eu mal conheci esse menino. Eu não sabia nem porque que esse menino estava aqui na igreja. E Deus falou assim: bota ele para tocar. Eu falei, mas Senhor, eu nem conheço essa criatura. Com cara de mexicano. Quem que é essa criatura? E Deus falou comigo: bota ele lá em cima. Bota ele para tocar. E é tipo assim, você não fica falando que a igreja é minha, eu estou mandando. Meu irmão, porque se Deus mandar, eu vou obedecer ao Senhor. Porque se Deus disser que quem vai pregar quarta-feira é você, meu irmão, eu vou obedecer ao Senhor. Então quem estipula esse tempo não sou eu. É uma relação íntima tua com Deus. O teu ministério, meu irmão, não é travado por ninguém. E não é igreja nem pastor que trava o teu ministério. Muitas das vezes somos nós mesmos. Eu nunca tive pressa para estar no altar. E às vezes eu tive que segurar pessoas porque tinham pressa de me botar no altar. Já disse aqui, já tentaram me vender uma igreja. Não, eu te consagro pastor. Eu não era pastor, Tiago, verdade. Fui lá ver a igreja, ó, tem tudo, microfone, instrumento, tem tudo. Tem até uma rádio, te vendo a rádio, te vendo tudo. Te consagro pastor. Falei, calma aí, Vaso. Eu estava pensando em arrumar alguém para cuidar das ovelhas e a pessoa preocupada em quanto que eu ia pagar pela... Então, meu irmão, sabe, eu entendi, que eu falei assim, isso não é tempo. Eu tinha 2 anos que eu tinha voltado para os caminhos do Senhor. Como que eu ia estar à frente de uma igreja? E é por isso, meus irmãos, que tem muita gente aí fora ferida. Muita gente que abandonou o evangelho e não quer ouvir falar de crente. Porque as pessoas, às vezes, no afã de segurar as pessoas dentro da igreja, porque a pessoa tem uma condição financeira, porque a pessoa, caramba, ele conhece um monte de gente, então se eu botar ele para pastor, se eu botar ela para ser pastora, se eu botar o casal... Não, meu irmão, não é assim. Entenda uma coisa, quem dá o crescimento é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Nós fazemos a obra de carregar, de visitar, de cuidar, de orar, de ministrar, mas o tempo quem vai dar é o Senhor das coisas acontecerem. Nós nesse tempo estamos no tempo de regar, sabia disso? Nós estamos no tempo de cuidar dessa plantinha chamada CAF Brasil. Nós estamos cuidando dessa planta, que vai fazer 3 aninhos. 3 aninhos aqui no Brasil. Enquanto isso, a nossa sede lá está mudando de lugar, mudando de endereço, indo para um lugar maior. Por muitos anos, a nossa igreja lá ficou num lugar menor do que esse aqui. Menor do que esse aqui. Mas agora tem a necessidade de ir para um lugar maior. Há tempo para todas as coisas. Por um tempo nós ficamos lá naquela garagem. É tempo de estar aqui. É tempo de você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém, meu irmão? Guarde isso, meu irmão, que eu quero deixar muito claro ao teu coração e ao meu. Propósito é a intenção original do coração de Deus.
propósito é a intenção original do coração de Deus para a sua vida, para uma igreja. Isso é propósito. Que às vezes a gente fica, tem propósito nisso aí. Tem direção de Deus? Se não tem direção de Deus, não tem propósito nenhum. E nós muitas das vezes nos enganamos por conta disso. Quer um exemplo de tempo e propósito? Judas, o Iscariote, foi um apóstolo traidor, amém? Ele não fez o que ele deveria, ele não fez o que ele deveria, ou melhor, ele não deveria ter feito o que ele fez. Amém ou não? Amém não, irmão. Ele deveria ter feito isso. Alguém precisava fazer isso, para que se cumprisse o propósito de Jesus Cristo sobre a face da terra, para salvar a humanidade. Ele precisava de um Judas Iscariote. Ele precisava de alguém para fazer isso, que foi um trabalho difícil de fazer. Tanto que Jesus, a última palavra de Jesus para ele foi: o que você tem de fazer, faz logo, faz depressa, vai logo fazer. Porque era algo que ele tinha que fazer, ele tinha que cumprir esse propósito. Alguém teria que fazer isso, para que Jesus passasse pela cruz, para que ele morresse, para que ele derramasse o teu sangue ali precioso, para que eu e você alcançássemos a salvação. Quem está entendendo, diga amém. Ele promove então o propósito de Cristo na terra. Alguém teria que fazer ou cumprir esse papel terrível, que foi o papel de Judas. Papel terrível, meu irmão. Entregar seu próprio mestre. Mas sempre haverá bons e maus servos. E muitas das vezes, os maus servos nos promovem para o centro ou para o propósito da vontade de Deus. E a gente não entende isso. Hoje a minha esposa estava conversando com um casal querido nosso, e ela disse uma coisa que é verdade. Na verdade, as pessoas não nos decepcionam. A gente que cria, como é que é? A gente cria uma expectativa gigante sobre pessoas. E a gente acha depois, a pessoa me decepcionou. Não é não, querido. Ela não teria como cumprir aquilo que você criou a respeito da vida dela. Por exemplo, vocês contratam uma pessoa lá para trabalhar na empresa, com uma expectativa. Porque quando todo mundo chega para trabalhar, meu irmão, a pessoa chega assim, eu não gosto muito de trabalhar, eu quero 3 horas de almoço, viu? Eu vou no médico 2 vezes por semana, tenho que levar meu filho no hospital 4 vezes por semana, viu? E só posso pegar depois das 9. Alguém fala isso? A pessoa chega, meu irmão, com um leão. É igual aqui na igreja. Pastor, quando está comigo para tudo. Eu estou aqui é para a obra. Aleluia. Marcha, roda. Aí a primeira coisa que você chama a pessoa para fazer, a pessoa não dá nem um telefonema, não manda nem um zap, fala, pastor, infelizmente não dá para eu ir. Aí aquela pessoa que chegou num gás danado, de repente, vai embora. Ou vem de vez em quando, vira turista na igreja, vira visitante, a gente canta até musiquinha, visitante, seja bem-vindo. A pessoa desaparece da igreja e fica visitando. Então, meu irmão, entende uma coisa. Eu vou repetir isso, ou mais ou menos isso. Aquilo que nós entendemos hoje, se revelará com o tempo, o propósito e a intenção do coração de Deus. Por isso que hoje eu tenho muita paciência, eu quero ter muita paciência para ver o propósito de Deus na sua vida com relação a essa igreja se revelar não através do meu querer, mas através das suas atitudes. As suas atitudes, queridos, vão falar muito mais do que o meu desejo daquilo que eu quero que você faça. E outra coisa, meu irmão, como nós conversávamos, não adianta a pessoa mudar de igreja. Se você não mudar aqui dentro, não adianta ficar. Porque vai chegar um dia, aquele exemplo antigo da plantinha, tirou daqui, plantou ali, tirou daqui, plantou ali, um dia, meu irmão, você vai cair numa terra
que não vai adiantar toda a água do mundo sobre a sua vida. Vai morrer. E isso é terrível. Então, meu irmão, o que nos promoverá ao centro da vontade do Eterno não são apenas as minhas atitudes, mas como percebo o propósito de Deus na minha vida. Muitas das vezes, perceber o propósito de Deus na minha vida não é naquilo que me dá alegria, é muitas das vezes naquilo que eu não quero fazer, ou naquilo que eu gostaria de fazer e não posso fazer. A igreja está entendendo? Amém, irmãos? Amém? Vocês estão entendendo o que o pastor está dizendo? Porque nós temos uma percepção, meu irmão, das coisas que quase nunca é a percepção real. Nós precisamos entender a vontade de Deus para nós. Pastor, e como que eu vou saber disso? Buscando a face de Deus, subindo o monte para orar, lendo a palavra de Deus, buscando em Deus primeiro, e esperando em Deus. Porque se existe algo, meu irmão, que você quer que eu veja em você, você precisa orar a Deus. Porque deixa eu te dizer uma coisa de todo o coração, eu quero ver em você tudo aquilo que você tem para entregar para esse ministério da sua vida. Eu quero. Se tem alguém nessa terra que quer ver, esse alguém sou eu. Porque nós estamos precisando de ajuda, de gente para trabalhar, tem um monte de coisa para fazer, tem Global Care para fazer, porque aqui, meu irmão, a gente tem uma turma que tudo que você vai ver e fazer é sempre eles. Hein? Os severinos da igreja. E eu queria muito que essa turma crescesse mais. Amém, querido? Queria muito que essa turma crescesse mais. Até para dar um descanso também para os severinos da igreja. Amém? Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Existe um cruzamento de tempo e espaço. A gente viu até o Mike falando uma palavra linda sobre isso aqui. Que a física chama de evento. É um cruzamento de um lugar no tempo e no espaço. A física fala que esse ponto de interseção ali, de cruzamento, é um evento. É um evento que acontece. Isso dá origem a alguns estudos da física. Eu não sou físico, não vou entrar nessa parte da física, mas existe um fato tremendo que acontece conosco também, que é o encontro do tempo de Deus com o nosso tempo, ou o Cronos e o Kairos, quando eles se cruzam. Porque quando o tempo de Deus passa sobre a sua vida, meu irmão, algo de extraordinário há de acontecer. Um amém. Quando o tempo de Deus passa pela sua vida, meu irmão, a sua vida é transformada. Quando o tempo de Deus passa pela sua vida, você é despertado para aquilo que Deus quer que você seja despertado. Para entender coisas que você não entendia. Para começar a olhar a obra de Deus, ou a igreja do Senhor, com outro olhar, meu irmão. Um olhar mais apaixonado pela igreja do Senhor. Um olhar mais envolvente com a igreja do Senhor. Um entendimento, meu irmão, que a prioridade nossa, claro que é a nossa família, claro que a gente tem que priorizar a nossa família, mas se você não conseguir priorizar a casa de Deus, meu irmão, a palavra de Deus diz que se você não conseguir amar aquele que você não vê, meu irmão, o que vê vai ficar muito difícil. Ou melhor, você não consegue amar nem o que vê, o que não vê, então fica praticamente impossível. Então, meu irmão, essa junção de tempo de Deus com o tempo do homem pode ser resumida em o estabelecimento de um tempo e propósito de Deus em nossas vidas. É quando é estabelecido um tempo e propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos viver isso, meu irmão. Se não vir para a igreja, viram... eu tenho que estar na igreja, né? Ai, meu Deus, vamos lá, né? Fazer o quê? Não, o pastor Luiz vai ficar chateado. Meu irmão, quem vai ficar chateado não sou eu, não. Eu não morri pela igreja. Eu não morri pela sua vida. Se você prioriza outras coisas a estar na casa do Pai, o problema não é meu. O
problema não está em mim. O problema está em você. Quando Jesus veio sobre a terra, e aí estava um grande problema, para nós acabou virando um grande problema nessa geração, ele estabeleceu um negócio chamado tempo da graça. E aí as pessoas começaram assim, não, tempo da graça, meu irmão, agora acabou aquele negócio do olho por olho, dente por dente. O olho por olho e dente por dente acabou. Você sabe por que tinha olho por olho e dente por dente, meu irmão? Porque as pessoas eram selvagens. As pessoas tratavam com outras pessoas como animais selvagens. As pessoas, meu irmão, por qualquer coisa matavam o outro. Por qualquer coisa feria o outro. Não havia uma lei que regesse a vida do ser humano, que trouxesse regras. É por isso que a igreja tem regra. E é por isso que há essa visão. E outra coisa também, essa visão que existe aí dos 100 igrejas, mas que são igreja, e que ninguém é líder, e que não tem líder. Meu irmão, mas vocês conseguem imaginar essa reunião acontecendo sem um líder? Vocês conseguem imaginar a fé em Deus, se Deus dissesse assim, não, eu não sou líder de vocês não, todo mundo é líder aqui. Não, que maravilha. Então nós vamos orar para quem? Vamos orar para... Hoje a gente ora para o Daniel. Amanhã a gente ora pedindo pela... Vamos orar, passar o dia inteiro orando pela Priscila. Amanhã a Priscila é a líder. Depois da manhã é o Wesley. E vai por assim por diante. Você acha que isso seria ordem, meu irmão? Porque se o mundo espiritual é ordenado... Meu irmão, entende uma coisa, até demônio, eles têm territórios que são deles. E um demônio não atravessa território do outro, sem que alguém lhes permita, sem que um humano conceda isso. E gera confusão. Eu sei do que eu estou falando. E gera confusão. Quando um demônio, que é de um território, que é de uma região, vai para a região do outro demônio, dá uma confusão danada. Entende uma coisa, meu irmão? O tempo da graça não substitui a lei, não veio eliminar a lei, não. Só que a graça veio sobre a nossa vida, a graça veio sobre a nossa vida para nos perdoar, a graça veio sobre a nossa vida para que nós tivéssemos acesso ao Pai, por meio de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? João 16:33 diz assim: tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis tribulações, aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus veio para dar vitória ao povo com a sua graça, para estabelecer um propósito e um tempo de vitória na vida do povo de Deus. Se é povo de Deus, diga glória a Deus. Mas os problemas continuam. Os aborrecimentos continuam, os problemas materiais, físicos, enfermidades, meu irmão, problema com o marido, com mulher, com tio, com sogra, meu irmão, os problemas vão continuar. O que precisa ter é um ânimo bom para vencer tudo isso, e não deixar que isso impeça você de ter um relacionamento com Deus, e crescer na fé em Deus. Eu sei que a mensagem hoje não é para dar muito glória a Deus. Eu não sabia nem como é que eu ia pregar isso hoje. Mas Deus sabe por quê. Uma coisa que eu tenho pensado é a busca do poder. As pessoas têm tido uma busca pelo poder e não encontram. Sabe por quê, meu irmão? As pessoas acham que com poder elas vão ter vários dons, várias coisas vão acontecer na vida dela. Mas eu quero te dizer algo que eu já estou caminhando para terminar. Não é o poder que libera a palavra,
sobre a sua vida. É a palavra de Deus que há de liberar sobre a sua vida aquilo que há de acontecer, aquilo que você vai precisar viver. É a palavra de Deus, meu irmão. É o inverso. Um dia eu estava conversando com uma pessoa que falou assim: não, estou jejuando, eu estou orando. Falei: amém, qual o propósito? Não, eu quero poder. Falei: amém, você quer poder para quê? Não, eu quero poder, quero ser cheio de poder. Eu quero ir para o monte, orar e ver fogo subindo do chão. Eu quero passar na rua e reconhecer os demônios e expulsar demônio. Falei: para quê? Para as pessoas serem libertas. Falei: deixa eu só falar um negócio que eu entendo para você. Expulsar demônio não liberta ninguém de nada. O que liberta é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Porque a palavra liberta. Você quer poder, meu irmão? Deixa a palavra de Deus vir sobre você. Você quer poder para quê, meu irmão? Eu repito a pergunta que eu fiz para essa pessoa: você quer poder para quê, irmão? Ver fogo pegando no céu? Leva um isqueiro, põe fogo ali que pega fogo. Você quer poder para ver fogo? Para quê? Para as pessoas verem que você tem poder? Eu quero poder para curar. Quero chegar num lugar assim e todo mundo ser curado. Mas você quer isso para quê? Para que o nome de Jesus seja glorificado? Se o que você tem pedido a Deus, meu irmão, é para que o nome dele seja glorificado, você está abençoado em nome de Jesus para receber tudo que você tem buscado do Senhor. Mas se você está buscando essas coisas por uma mera vaidade humana, de Deus você não vai receber, não. O problema é que muitas das coisas que nós estamos buscando nesse tempo é com um objetivo, muitas das vezes, do nosso crescimento humano e pessoal. É quando a pessoa abre uma igreja como meio de subsistência, achando, perdeu o emprego, a empresa fechou, vou abrir uma igreja, né? Porque já disse um lá que templo é dinheiro, então vou abrir uma igreja. Meu irmão, é fazer a coisa certa com a motivação errada. Nós precisamos entender que o propósito de Deus precisa se cumprir na nossa vida, nessa geração, para louvor e glória do nome de Jesus. Deus, eu encerro, estabeleceu essa igreja com um propósito muito claro. Um propósito muito claro. De nós entendermos a sã doutrina, a vontade do Senhor para nós, o desejo do Senhor para nós. Aonde num dia nós vamos ter mensagem que nós vamos rir, que nós vamos dar muito glória a Deus, e num outro dia Deus vai falar alguma coisa conosco que talvez não nos agrade muito, e talvez nesse tempo a gente não entenda, mas daqui a alguns dias você vai entender o propósito de Deus. Amém? Você pode fechar seus olhos? Glória a Deus.